Salvos para um propósito. Salvos para um propósito. Então nós somos salvos para um propósito, né? Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, este é o tema central do estudo deste 40 dias de jejum e oração. A palavra do Senhor que eu quero ministrar ao seu coração está em Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. A palavra do Senhor diz assim na versão NVI: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos compreender os princípios da Tua palavra, precisamos, ó Deus, viver na dimensão da Tua palavra para as nossas vidas. Então, Senhor, coloca a Tua mão de poder e graça. Usa-nos, ó Deus, da Sua instrumentalidade, do Seu poder e da Sua graça, para que possamos, ó Deus, viver o tempo da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, desfrutar do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção sobre as nossas vidas neste dia, em nome de Jesus, amém. Queridos, nada do que Deus faz é por acaso. Você não está por acaso no mundo, nós não estamos por acaso neste lugar. Tudo o que acontece em nossa vida tem um alvo, tem um plano e tem um propósito de Deus. Ainda quando nós achamos que a nossa vida ela é por acaso, ainda quando nós não entendemos os nossos motivos, ainda quando nós não entendemos o nosso viver, ainda assim Deus sabe o que está fazendo. Sempre que Deus deseja fazer algo neste mundo, Ele usa pessoas. Deus sempre usará pessoas. Deus não precisa das pessoas, mas Ele usa pessoas. Deus tem algo especial para colocar sobre as nossas vidas. Deus tem algo especial para derramar sobre nós, que Ele não deu aos anjos. Deus não deu aos anjos algo que o Senhor deu para nós, como por exemplo a graça, que eu ministrei na semana passada. Nenhum anjo pode dizer, eu fui salvo. Mas eu e você podemos declarar que nós fomos salvos pelo Senhor, amém, queridos? Deus nos salvou para um propósito. E sempre que Deus quer fazer algo, Deus vai usar pessoas. Este é o grande privilégio que Deus nos dá, de usar pessoas. É por isso que o inferno se levanta de uma forma terrível contra as nossas vidas, porque mesmo sendo quem nós somos, o Senhor nos usa. O Senhor nos empodera, o Senhor nos dá a sua graça, o Senhor nos dá a sua força, o Senhor é conosco na nossa caminhada, e por causa disso, nós entramos na história e nós fazemos a diferença. Deus quer levantar a sua vida aonde quer que você esteja, para que você faça a diferença na vida de pessoas. Nesta tarde eu estava ouvindo um documentário da Unicef, muito interessante, de homens que são fotógrafos, que vão tirar fotos dos piores lugares do mundo, para através daquela arte, daquela foto, mostrar como está o nível de vida das pessoas, ou até mesmo a qualidade de vida dos animais marinhos. E aquele homem estava dizendo algo muito importante: eu não posso mudar o mundo, eu não posso fazer grandes coisas, mas o pouco de capacidade que eu tenho, o pouco de recurso que eu tenho, eu estou empregando para que através da minha arte, através das minhas fotos, muitas pessoas ao redor do mundo possam ter consciência de que é preciso fazer algo, de que é possível fazer algo.
Eu quero que você entenda, querido, que o nosso propósito como servos de Deus, como filhos de Deus dessa terra, vai muito além de nós frequentarmos uma igreja, vai muito além de sermos membros de uma igreja, vai muito além de nós participarmos de um sistema religioso. Deus quer usar a nossa vida para impactar e para mudar gerações. E você vai encontrar na Bíblia muitos nomes e muitas pessoas. Você vai encontrar pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, você vai encontrar pessoas que Deus não usou, você vai encontrar pessoas que se colocaram contra o Senhor, mas até aquelas que se colocaram contra o Senhor sabia e o Senhor tinha um plano e um propósito para a vida delas. É interessante que quando Deus manda Moisés conversar com o faraó, Deus está dizendo a Moisés: fica sabendo que o faraó, eu vou endurecer o coração dele. O faraó não tem noção do que está acontecendo, mas o Deus que controla a história, o Deus que controla a minha vida, o que controla a sua vida, sabia exatamente o que estava fazendo, o que estava acontecendo naquele momento, naquele lugar. Portanto, Deus usa pessoas para fazer grandes transformações. E se vocês querem experimentar algo de Deus, você pode ser um homem ou uma mulher de Deus usada pelo Senhor para fazer grandes transformações, apesar de quem você é. Sabe que talvez seja o grande problema nosso, é que nós ficamos esperando ser alguma coisa para poder fazer algo. E Deus não quer que você seja alguma coisa para você fazer algo. Deus quer que você comece a fazer com aquilo que Ele já te deu, com aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Porque se você se colocar na brecha, se você se colocar na direção, se você disser: eis-me aqui, como diz tantos personagens da Bíblia, Deus usará a sua vida. Porque, como eu disse hoje pela manhã, é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Mas nós precisamos aprender a sair dessa comodidade, nós precisamos aprender a viver na dependência do Senhor, nós precisamos entender que temos um Deus que está ansioso para transformar este mundo, e Deus, para transformar este mundo, usará pessoas, Ele usará a sua vida, Ele usará você aonde quer que você esteja. É amanhã, é na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado, no próximo domingo. Não importa se você está num grande trabalho, se você está num trabalho relativamente ruim, não importa a circunstância que você está vivendo, Deus usará a sua vida para transformar e abençoar este mundo. Amém, queridos? Por isso nós precisamos compreender o propósito para o qual fomos chamados. E nós fomos chamados para anunciar as grandezas, anunciar o poder, anunciar a glória, anunciar que nós temos um rei sobre a face da terra, um rei que domina, um rei que é Senhor dos senhores, um rei que domina sobre todas as coisas. Nós fomos chamados da luz, das trevas para a luz, para fazer a diferença. Por isso, nós precisamos descobrir o nosso propósito. Foi o que foi ministrado no culto de missões. Os irmãos lembram exatamente como Deus moveu, e essa foi uma maravilhosa palavra que o Senhor nos trouxe a respeito de entender qual é o nosso propósito. Porque nós achamos que servir ao Senhor é vir aqui para frente, botar um terno, botar uma gravata e ficar discursando, isso é servir ao Senhor. Mas não, servir ao Senhor é a partir do meu dia a dia, do meu local de trabalho, da minha vida, para que eu possa viver o propósito de Deus. Portanto, quando nós descobrimos o nosso propósito, nós encaramos a nossa missão com naturalidade, sem crises e conflitos interiores. Por que é que nós começamos bem e paramos? Porque nós entramos em áreas de conflito. E como eu disse nesta manhã, todas as vezes que nós estamos em conflito, o problema se resume em fazer a nossa vontade ou a vontade do Senhor. Até que a gente fique discutindo quem é que tem razão, nós estamos no conflito. Mas quando nós nos rendemos à vontade do Senhor, mesmo não entendendo o que o Senhor está fazendo, mesmo não compreendendo aonde o Senhor quer chegar naquela história, o conflito acaba. Não existe conflito quando nós estamos na submissão da vontade do Senhor. Ainda que as decisões da nossa vida muitas vezes sejam decisões ruins aos nossos olhos, ainda que muitas vezes possam ser equivocadas aos olhos das pessoas, mas não existe lugar melhor para estar do que na vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu tive um grande conflito quando o Senhor nos impulsionou a sair de Pato Branco, por exemplo. Eu não tinha muita certeza no meu coração de para onde o Senhor queria nos levar, mas eu tinha uma certeza que o Senhor já não nos queria mais ali naquela cidade.
E esse conflito precisa ser resolvido, porque enquanto a gente não resolve os conflitos da nossa vida, a gente não avança, a gente não vai para onde Deus quer que a gente possa ser usado. Eu não sei qual está o nível de conflito na sua vida nesses dias, mas eu quero dizer para você, querido, que se você entender que há um propósito de Deus na sua vida, que você não está por acaso aonde está, que a sua vida não é uma vida vivida pelo léu, vivida pelo vento, mas você é dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, você é guiado pelas coisas do Senhor, então você pode olhar com confiança, ainda que os teus olhos vejam muitas coisas difíceis, ainda que muitas vezes você passe por dias de angústia, mas se você está na obediência da vontade do Senhor para a sua vida, o Senhor está dizendo para você nesta noite, para você erguer a sua cabeça e continuar marchando, porque Ele é contigo e Ele te abençoa na caminhada. Aleluias. Nós precisamos experimentar isso em nossa vida. Por isso Paulo, quem escreveu esse texto aos Efésios, ele vai demonstrar essa grande certeza. Quando nós lemos Paulo escrevendo a palavra do Senhor, Paulo não tem crises, Paulo está lidando com situações e circunstâncias, e ele vai vivendo com os seus problemas, e ele vai lutando com as dificuldades que ele vai enfrentando, e ele vai rompendo cada uma delas. Tem gente, irmãos, que acha que a vida cristã não deveria ter problemas para serem solucionados. Talvez pregaram para você um evangelho de cor-de-rosa, um evangelho de flores, mas a palavra do Senhor mostra que há espinhos que precisam ser vencidos, há oposições, há dificuldades, há problemas que precisam ser vencidos. Mas quando você se dispõe a fazer a obra do Senhor, quando você se dispõe a estar no centro da vontade do Senhor, podem levantar muitos problemas, podem vir dificuldades e circunstâncias, mas você não temerá, porque se você está no centro da vontade do Senhor, a vontade do Senhor prevalecerá, portas sobrenaturais se abrirão sobre a sua vida, milagres acontecerão, porque não há nada melhor e mais seguro do que estar debaixo da vontade do Senhor. Por isso começa Paulo dizendo no capítulo 4, no versículo 1, ele diz quem ele é. Ele diz: eu sou prisioneiro do Senhor. Eu sou prisioneiro do Senhor. Ou seja, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me chamou para a sua obra. Então Paulo está dizendo, como prisioneiro do Senhor, eu rogo-lhes para que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que é a maneira digna da vocação que receberam? A maneira digna significa alguém que olha para frente, que rompe os seus limites, alguém que avança, alguém que muitas vezes passando por luta, por dificuldades, por situações que são desconsideradas pelos homens, por situações que são vexatórias muitas vezes, eles avançam. Queridos, não deixe de avançar, mesmo quando você está vivendo um dia difícil. Em dia a palavra do Senhor nos diz que Ele nos faz um apelo à nova identidade, um apelo à responsabilidade, um apelo à consciência, para nos identificarmos com Cristo e para permanecermos na vontade do Senhor. Como prisioneiros do Senhor, versículos 1 e 2, rogo-lhes para que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Cada um de nós recebeu uma vocação do Senhor. Um recebeu a vocação para ser engenheiro, o outro recebeu a vocação para ser um administrador, o outro recebeu para ser um advogado, mas todos nós recebemos uma vocação maior, de sermos filhos de Deus e de fazermos a diferença nesta terra, queridos. É este apelo que Paulo está fazendo. E nós só podemos cumprir esta vocação se nós formos capazes de entender que nós precisamos ser completamente humildes e dóceis. O que é uma pessoa humilde? Humilde não é uma pessoa pobre. Humilde é uma pessoa que reconhece a sua dependência. Humilde é uma pessoa que reconhece os seus limites. Humilde é uma pessoa que reconhece que sem o Senhor nada pode ser feito. Muitas vezes, irmãos, falta-nos humildade. Falta humildade para pedir ajuda para outro, falta humildade para ouvir alguém pregar, falta humildade para ouvir uma palavra que nós não gostamos, como falta humildade no nosso coração, e nós precisamos ser trabalhados por isso. Então Paulo diz, sejam completamente humildes, porque não tem coisa pior, irmãos, do que lidar com gente soberba. Não tem coisa pior do que lidar com pessoas que acham que Deus, elas estão fazendo um favorzinho para Deus, elas é que estão ajudando Deus a fazer alguma coisa, elas é que estão fazendo algo para Deus que se não fosse elas,
Deus não faria. Eu ouvi sobre um evangelista uma vez, que ele pregava em grandes cruzadas e enchia estádios. E num determinado dia, ele descendo do elevador, ele olha, ele contempla aquele estádio lotado na entrada, e ele diz: Senhor, que maravilha que é o meu ministério para o Senhor, hein? Como eu sou bom, Senhor, que maravilha o Senhor poder contar comigo no seu ministério. E em questão de alguns meses depois, aquele homem caiu em pecado e nunca mais se levantou, porque ele achava que ele era mais importante do que a mensagem que ele carregava. Ele achava que Deus estava dependendo dele, quando na verdade eu e você dependemos do Senhor para todas as coisas. Se não é a graça do Senhor para você levantar amanhã da cama, você não levanta. Se não é a graça do Senhor para você falar amanhã, você não fala. Se não é a graça do Senhor para você viver, você não vive. Por isso Paulo fala ao nosso coração, para que nós possamos entender a voz, para que nós possamos ser humildes. Ser humilde não significa ser capacho de ninguém, mas ser humilde significa olhar para o outro, a quem Deus também comprou através do sangue de Jesus, e reconhecer os valores que aquela pessoa tem, e reconhecer e ser capaz de fazer um elogio, ser capaz de aplaudir, ser capaz de reconhecer aquilo que Deus está fazendo. Existem pessoas que elas querem ser o centro da atenção. Existem pessoas que elas só fazem aquilo se elas estiverem dominando, se elas estiverem fazendo, se elas estiverem na frente, porque elas não são coadjuvantes, elas acham que elas são atores principais. Mas se você quer ser usado por Deus, você precisa aprender que muitas vezes você vai ter que trabalhar em lugares onde você não vai ser honrado, em lugares onde você não vai ser visto, fazer coisas que muitas vezes aos nossos olhos parece perdido. Deus só honra pessoas que são capazes de fazer aquilo que ninguém quer fazer. Existem pessoas que elas querem chegar na igreja, elas querem começar grande. Elas não querem começar do estacionamento, elas não querem começar limpando o banheiro, elas não querem começar pagando o preço de servir ao Senhor fazendo aquilo que é básico. Existem pessoas que têm dificuldade de ser humildes, e aí o Senhor vai trabalhar com essas vidas. Outra característica que Paulo nos fala, ele diz: sejam completamente dóceis. O que é uma pessoa doce, amados? É uma pessoa que não é amarga. Uma pessoa doce é uma pessoa com quem você pode dialogar, com quem você tem liberdade de chegar e fazer uma crítica, por exemplo. Existem pessoas que, se você for fazer uma crítica com elas, você perde o amigo. Se você contar uma história para ela, você perde o amigo. Porque não são pessoas dóceis, não são pessoas fáceis, são pessoas complicadas, pessoas que se colocam de uma forma muito especialmente, achando que elas têm a razão de tudo. Pessoas que você não pode contrariar. E muitas vezes no ministério a gente é contrariado. Muitas vezes no ministério nós temos que engolir sapo. Muitas vezes na família nós temos que engolir sapo também. Muitas vezes no dia a dia nós temos que viver situações e entender que Deus nos coloca em situações muitas vezes complicadas, para que nós possamos ser usados para transformar aquela realidade. O apóstolo Paulo está falando a respeito deste valor, e ele diz: sejam pacientes. Sejam pacientes. O que é uma pessoa paciente? Uma pessoa paciente não é aquela que deixa para lá e vai embora e sai andando e vai viver a sua vida. Isso não é ser paciente. Uma pessoa paciente é uma pessoa que ela olha para o problema, ela estuda a melhor forma de resolver o problema, ela busca em Deus uma solução para resolver o problema, e ela resolve o problema. O apressado, o afobado, ele toma decisões sem depender de Deus. Ele não tem paciência para depender de Deus. E por não ter paciência para depender de Deus, ele não experimenta o milagre na vida dele. Se você quer experimentar milagres na sua vida, você precisa ter paciência. Paciência para esperar o tempo de Deus. Por quê? Porque Deus tem um tempo para agir sobre as coisas. Há tempo para tudo, diz a palavra do Senhor. Há momentos que nós gostaríamos que Deus estivesse fazendo de uma forma. Eu gostaria que Deus estivesse movendo a esta igreja de uma outra forma. Mas eu preciso entender o tempo de Deus.
E quando a gente entende o tempo de Deus, a gente experimenta aquilo que nós experimentamos na vigília dessa semana, que foi uma bênção a vigília. Deus falou poderosamente conosco nessa vigília. Unção e poder do Espírito Santo foi derramado sobre nós de uma forma especial nesta vigília. Não é a capacidade humana, é esperar o tempo de Deus, para Deus fazer através de nós aquilo que tem que ser feito. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então não adianta a gente ficar movendo o Espírito de Deus. É Ele que nos move, é Ele que abre as portas, é Ele que dirige cada circunstância. E se a gente depender dEle, a gente vai. Mas toda vez que nós tentamos manipular, toda vez que nós tentamos forçar, a gente acaba forçando a barra, e a gente acaba indo além daquilo que é necessário. Nós precisamos aprender a ser pacientes, queridos. E ele completa esse versículo 2 dizendo: suportando-vos uns aos outros em o quê? Em o quê, amados? O que é suportar uns aos outros em amor? Eu não sei se você sabe, mas a palavra suportar aí, ela significa algo, segurar para que não caia. Segurar para não cair. Como é que nós, como igreja, poderemos suportar o nosso irmão se a gente não se conhecer? Se a gente não tiver relacionamento, se a gente não tiver amizade, se a gente não ter liberdade, não tiver liberdade para compartilhar as nossas dores? Sabe qual é o grande mérito do ministério de casais que nós estamos vivendo aqui na igreja? Além da bênção dos nossos líderes de casais, que são usados pelo Senhor e são preparados para o Senhor por isso. Mas a grande bênção não está neles. A grande bênção está na comunhão que o Espírito Santo de Deus está gerando entre as famílias. Eu converso com os irmãos que eu tenho liberdade para conversar, e eu começo a ver como o Espírito Santo de Deus está movendo o coração deles, através de ações simples, para que eles possam se tornar um corpo, para que um possa conhecer o outro, para que um possa viver nas intimidades dos outros, para que eles possam se importar uns com os outros, eles possam orar uns com os outros, eles consigam se amar. Eu tenho certeza, Edson e Adriane, que ao terminar este ano, vocês vão ter muita dificuldade para se livrar dessa turma. Vocês vão ter dificuldade para se livrar deles. Mas a responsabilidade é o que? Eles vão trazer outros para serem treinados no grupo de casais e vão continuar fazendo parte disso. Mas esse é o grande mérito, porque eles não estão ensinando nada de novo. Vocês aprenderam alguma coisa que vocês não sabiam? Aprenderam alguma coisa ou não? Alguma coisa que vocês não sabiam? Puxa vida, o pastor Edson falou uma coisa que nós nunca vimos na vida. Não, tudo vocês sabiam. Tudo que eu tenho certeza de, claro, a forma com que eles passaram, o jeito com que eles ensinaram para vocês até agora, está fazendo a diferença. Mas vocês já sabiam disso. Então o diferencial está sendo o quê? Suportar um ao outro em amor. Este amor é a diferença, é o amor que faz a diferença nas nossas vidas. Portanto, queridos, ele continua dizendo: façam então todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é a unidade do Espírito pelo vínculo da paz? O Espírito Santo de Deus não age em casa dividida. O Espírito Santo de Deus não se derrama sobre um lugar onde as pessoas estão divididas sobre o que o Espírito Santo vai fazer. Quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que aqueles homens e mulheres, 120 pessoas, ficaram 10 dias reunidos numa casa orando. E eles estavam ali de contínuo buscando o Senhor. Eles estavam todos juntos. É bem verdade que talvez alguém lá dentro dissesse: mas será que realmente vai acontecer? Será que Deus vai se manifestar? Será que o Espírito Santo virá como foi prometido? Mas a intimidade, o suportar uns aos outros em amor era tão grande, que eles não ousavam levantar críticas, não ousavam se levantar contra, não ousavam dividir. Eles estavam juntos, e eles pagaram o preço de estar juntos, para receberem juntos aquilo que o Senhor tinha para eles. E é esse trabalhar que Deus está fazendo na vida desta igreja. Nós vamos começar a ministrar mais nos domingos sobre a questão do Espírito Santo, sobre o mover do Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo, sobre a nossa dependência do Espírito Santo. Por quê? Porque se nós entendermos este princípio, e nós alinharmos os nossos corações uns com os outros,
nós vamos experimentar um grande mover do Espírito Santo neste lugar. Há promessas maravilhosas de Deus para a minha vida neste lugar. Há promessas maravilhosas do Espírito Santo de Deus para o meu ministério neste lugar. Então, se nós entendemos a direção que o Senhor está dirigindo, se nós entendemos o mover do Espírito Santo de Deus, nós vamos experimentar o mover de uma forma sobrenatural neste lugar. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos ver aqui na nossa igreja o que nós vemos quando nós pastores nos reunimos, quando nós vemos homens sendo levantados por Deus, mulheres sendo levantadas por Deus, para trazer uma palavra de profecia, uma palavra de revelação, para serem usados por Deus com cura, com libertação, para serem mãos do Senhor, para serem abençoadores através do Senhor. Nós vamos ver isso aqui em nome de Jesus, queridos. O apóstolo Paulo continua dizendo ainda, que esta igreja ela tem uma unidade, ela tem um compromisso no versículo 3. A unidade é um compromisso de todos os crentes, e diz ainda que unidade exige esforço. Não é fácil ter unidade. Unidade não é uniformidade, não é todo mundo pensando igual, não é maquininha, não é produção em série. Unidade significa que nós abrimos mão de algumas coisas nossas, para entender que Deus me colocou no meio de um barco, e eu preciso remar junto com aqueles que estão neste barco, para que o barco vá para frente e cumpra o propósito do Senhor. Unidade exige esforço de muitas vezes não ser chato, exige esforço de fazer aquilo que muitas vezes eu não estou com vontade de fazer, mas eu sou chamado a fazer. Unidade significa a dependência do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o agente da unidade. E esse vínculo é dado pela paz, e nós somos os instrumentos do Senhor. Você é um instrumento do Senhor, amém, queridos? Você é um instrumento maravilhoso do Senhor. E quais são os elementos desta unidade? No versículo 4 e versículo 6, o apóstolo Paulo começa a dizer, nós somos um só corpo. Ele diz, há um só corpo, e um só Espírito. Olha que coisa tremenda, um só corpo. Existem várias igrejas. Quando uma pessoa fala assim, olha, eu quero ser membro desta igreja, ela está se comprometendo com aquele corpo. E uma igreja, assim como uma família, ela não é perfeita. A sua família é perfeita? O que você acha? Sua família não tem gente disfuncional? Sua família não tem ovelhinha negra? Sua família não tem gente que pega o dinheiro emprestado e não paga? Sua família não tem uns que falam mal do outro? Sua família não tem gente complicada? Isso é família. E a igreja do Senhor não deixa de ser uma família. Na igreja nós temos gente complicada. Na igreja existem pessoas que são dodóis. Na igreja tem pessoas que são casquinha de ovo. Na igreja tem pessoas que são feridas. Na igreja tem pessoas que não conseguem ouvir uma crítica. Na igreja existem pessoas que precisam ser aplaudidas o tempo todo. A igreja não é perfeita, mas a igreja é o lugar onde Deus nos colocou para que nós possamos ser aperfeiçoados. É através do relacionamento diário uns com os outros, suportando uns aos outros em amor, que a gente vai entendendo os problemas que cada um vai vivendo, e nós vamos deixando Deus usar a nossa vida. Ele diz, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, ela é uma só. Qual é a esperança pela qual nós fomos chamados? Jesus Cristo. Essa é a esperança. É a esperança da redenção, é a esperança da glória, é a esperança da manifestação do poder de Deus. Jesus é a esperança. E era Jesus que eles pregavam. Tinham lutas, conflitos, dificuldades, problemas, mas a palavra de esperança estava sempre sendo pregada a cada um deles. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Essa definição que Paulo nos dá a respeito de quem é Deus, diz que Deus é Pai de todos. Deus é Senhor de todas as coisas, Ele é sobre todos, e por meio de todos nós, Ele faz em todos nós.
Deus conta com pessoas para fazer o seu reino ser implantado na face da terra. Deus depende de pessoas limitadas como eu, falhas como eu, de pessoas que muitas vezes levantam da cama, sente dor. Deus depende de pessoas que muitas vezes têm medo. Deus depende de pessoas como eu, que muitas vezes está cansado. Mas Deus espera que eu possa ser capaz de confiar nele, de levantar, de sair da minha posição de comodismo, de sair da minha posição de inércia e começar a fazer a obra que o Senhor tem para mim, que tem para a minha vida, para que eu possa fazer a diferença. Esse é o chamamento e fomos salvos para isso. Mas nós só conseguiremos, queridos, ser verdadeiramente uma igreja relevante para este mundo aí fora, se nós entendermos que nós somos uma única igreja. Não dá para ter 3 igrejas dentro de uma igreja só. Existem vários modelos de igreja, existem vários modelos de crença, existem vários modelos de credos de fé. Não há nenhum certo e nenhum muito errado. A questão principal é: você está naquilo que Deus colocou você para estar? Você entende que Deus colocou você neste lugar para servir ao Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem, para ser a igreja do Senhor? Porque a gente pensa que igreja é templo, igreja sou eu, igreja é você, igreja é conjunto do povo de Deus. E Deus tem, queridos, um único modelo. Quando me perguntam qual a igreja certa, não tem igreja certa, a certa é a palavra de Deus. Se a gente seguir a palavra de Deus, a gente segue o que é certo. Porque um vai interpretar de um jeito, outro interpreta de outro. Mas a palavra de Deus, ela fala conosco, e pela palavra nós podemos ver o modelo correto. E por último, queridos, Deus tem um único propósito. O propósito de Deus não é dar um carro novo para você. O propósito de Deus não é curar você de uma enfermidade. O propósito de Deus não é dar para você aquele prêmio tão esperado. O propósito de Deus não é dar uma vida boa para você e vida ruim para os outros, não. Isso não é propósito de Deus. O propósito de Deus é que você seja um agente de transformação deste mundo. O propósito fundamental de Deus, a missão fundamental de Deus, é alcançar aquele que ainda não o conhece. É por isso que Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, eu quero que vocês façam o seguinte: ide por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Porque quem não crê já está condenado. E a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 16, continua dizendo isso, que os discípulos então foram, e cooperando com eles o Senhor, os sinais seguiam. Ou seja, quando é que os sinais aparecem na igreja? Quando as pessoas fazem a vontade de Deus. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor coloca na nossa vida para fazer. Então, queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que Deus tem uma única igreja, Deus tem um único modelo, que é a sua palavra, e Deus tem um único propósito. Se a gente entende isso, a gente deixa Deus usar a nossa vida, e a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Essa vigília foi muito especial, e eu tenho certeza que ao longo deste mês de junho, nós iremos fazer uma outra vigília muito especial também. Mas eu quero desafiar você a se consagrar para vir na vigília. Eu quero consagrar você, eu quero pedir que você se consagre durante este período de campanha de jejum e oração, a tirar um tempo maior de oração, a abrir mão de uma comida, de um alimento, abrir mão de uma refeição. Nós precisamos, irmãos, assim como é importante encher o nosso estômago para sustentar o nosso corpo físico, nós também precisamos experimentar o alimento espiritual. E esse alimento espiritual, irmãos, sinto dizer para você, mas não vem só quando você está na igreja. Esse alimento espiritual, ele vem do relacionamento que você tem com o Pai, o relacionamento que você tem no secreto, o relacionamento que você tem no seu dia a dia com o Senhor. É ali que você vai ouvir a voz do Senhor de uma forma clara, de uma forma evidente. É ali que você vai experimentar o Senhor falando contigo de uma forma especial. Eu espero que esses 40 dias que virão pela frente, até o dia 21 de junho, que a minha vida e a sua vida seja transformada, que a gente saia da nossa
pequenez, que a gente saia da nossa incapacidade, que a gente deixe Deus operar através da nossa vida, que nós possamos ser canais de bênção, multiplicadores do reino de Deus, que nós possamos fazer a diferença e todos possam reconhecer que o Senhor é conosco. Amém, amados? Quero te ver na vigília do próximo mês de junho. Provavelmente a vigília vai ser no sábado e não na sexta-feira, porque na sexta-feira nós vamos ter o jantar de casais, então provavelmente vai ser no sábado. E eu já quero desafiar você para esta vigília, para a gente fazer uma vigília de pelo menos 4 horas. Pelo menos 4 horas. A gente vai se consagrar durante a semana, a gente vai vir para a vigília, e nós vamos vir para cá com uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer. E Deus vai fazer, sabe por quê? Porque o tempo do Senhor está se aproximando. A palavra que o Senhor me deu na vigília nessa semana foi: o tempo está chegando. O tempo está chegando. E Deus vai fazer através da minha vida e da sua vida. Eu creio que nós temos muitas vidas que ainda não tiveram uma experiência de batismo com o Espírito Santo. Mas nós vamos experimentar isso como igreja, como um todo, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo do Senhor. Nós não podemos sair para fora sem poder. É igual um policial que vai querer sair para fora e enfrentar o bandido e não está preparado. Vai apanhar do bandido. Mas quando ele está preparado, ele sai, ele enfrenta, ele sabe como está acontecendo, ele tem domínio, e por causa disso ele faz o papel dele, ele cumpre com a missão dele. Nós como crentes também precisamos estar preparados. Eu tenho pregado belos sermões para você, eu tenho certeza disso, não é arrogância alguma minha, muito ao contrário. Eu tenho me procurado me preparar, eu tenho procurado ler, estudar para pregar bons sermões para você, para te dar bastante ensinamento. Mas agora nós vamos começar a experimentar um novo tempo de mover do Espírito Santo de uma forma especial. E você vai ver isso acontecer em nome de Jesus. Teve uns 3 ou 4 cultos aqui nossos que a gente não tinha vontade de ir embora, queridos. Tamanha a presença do Senhor neste lugar. E a presença do Senhor está vindo de uma forma tão forte sobre este lugar, que as pessoas sentirão a presença do Senhor passando na rua, de carro em frente a este lugar. As pessoas farão conversões e entrarão neste lugar, porque a presença do Senhor atrai vidas. Deus fará isso em nome de Jesus. Você verá com os teus olhos, e você será muito abençoado por desfrutar da presença do Senhor de uma forma especial. Amém? Recebereis poder. Recebereis poder. Quantos querem poder de Deus? Para isso você precisa ter paciência, mas precisa pagar o preço da unidade. Senão você vai ficar com a notícia do que Deus vai fazer, e vai ficar sabendo o que Deus fez, mas você não estava lá, porque você não creu que Deus ia fazer. Deus vai fazer. Eu sou muito limitado, e eu creio que Deus vai fazer. Eu sou muito incapaz, mas eu creio que Deus vai fazer. Não porque eu tenho capacidade, mas porque o Deus a quem eu sirvo, o Deus que me chamou para a obra, não me chamou para frustração. O Deus que me chamou para a obra, me chamou para vencer. E assim como Ele já me capacitou para vencer em cada circunstância que nós já enfrentamos ao longo desses anos de ministério, essa não será diferente. Deus levantará e Deus fará sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Você recebe esta palavra no seu coração? Amém? Então levante-se, agora eu quero orar com você.